Olá! O programa Extra Classe de hoje faz uma reflexão sobre a presença do preconceito e da discriminação no ambiente escolar. Além disso, você confere o Simpre em Movimento e a agenda da semana. O Extra Classe está começando agora. Uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo, a pedido do Ministério da Educação, revela que o preconceito e a discriminação ainda estão presentes em sala de aula. Segundo o estudo feito com estudantes, professores, pais de alunos e funcionários de escolas, 80% dos entrevistados gostariam de manter algum nível de distanciamento de homossexuais, portadores de necessidades especiais, pobres e negros. O desafio da escola, nesse contexto, é avançar em ações didáticas que valorizem e respeitem as diferenças socioculturais. Para refletir sobre este assunto, confira a entrevista. E nosso convidado é José Eustáquio de Brito, professor da Faculdade de Educação da UENG e coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Educação e Relações Étnico-Raciais. Olá, tudo bem? Tudo bem. Professor, por que estamos vivenciando tanto preconceito e discriminação no espaço escolar? Bom, na verdade, o que tem acontecido é que muitas dessas manifestações de preconceito, de racismo, vêm à tona no espaço público, não porque tem sido muito grande, mas porque as pessoas começam a colocar o racismo como uma questão pública, não tratada no espaço privado, e isso, evidentemente, faz com que haja uma repercussão maior na mídia, na imprensa, na escola, em várias instituições. Certo. Agora, nós podemos dizer, então, que a escola reproduz esses preconceitos, essas manifestações de discriminação na sociedade também? Em certa medida, sim, porque a escola ela faz parte de todo um sistema, ela está inserida na sociedade, ela, na verdade, é um espaço em que se manifestam os conflitos, as tensões da sociedade, e por esse aspecto a gente poderia dizer que a escola também reproduz aquilo que acontece na sociedade como um todo. Agora, esses dados da pesquisa que nós citamos na abertura do programa, professor, nos mostram então que a escola, o espaço escolar, não tem conseguido combater essas discriminações, essas manifestações de preconceito na sociedade. Ela deveria conseguir, não é isso? Eu diria que há uma agenda de muita proposição a ser construída no sentido de se ter, na verdade, uma consolidação de uma sociedade democrática que valorize a diversidade, não só na sociedade como um todo, mas na escola. E nesse sentido, a escola precisa se adequar a essa agenda e cumprir aquilo que é esperado dela, que na verdade é um espaço de combate, combate ao racismo, de promoção da igualdade, e isso tem que ser traduzido nas práticas pedagógicas. Certo. Agora, professor, há fatores presentes no ambiente escolar que estimulam essas manifestações de preconceito? Ou essas manifestações independem de fatores do interior da escola? Bom, eu penso que sim. Às vezes, dependendo da forma, por exemplo, como se aborda questões como a formação do povo brasileiro, as várias origens, a composição étnica do povo brasileiro, isso acaba tendendo a acentuar certas marcas históricas que permanecem como referência quando se trata, por exemplo, de estudar a história do negro no país, né? Então, quando, por exemplo, se vincula muito a história do negro à escravidão e não às lutas, às formas de vencer o domínio, né, da escravidão, isso significa que a escola acaba reforçando certos lugares que estão hierarquicamente inferiorizados em relação a outros. E esse quadro de preconceito e discriminação, professor, ele também prejudica o rendimento dos alunos? Há dados sobre isso? Há estudos que mostram, por exemplo, uma correlação muito direta entre fracasso escolar e a questão da discriminação racial na escola. Por outro lado, também a gente tem algumas pesquisas que mostram que há uma relação direta entre evasão, que se verifica, por exemplo, no ensino fundamental, e
a vivência de situações de discriminação na escola. É tanto que quando as crianças vivenciam isso, práticas de racismo, elas normalmente têm dificuldade de se deslocarem para um lugar que vão fazer mal para elas. Então a escola acaba se apresentando como espaço de ofensa e não como espaço de vivência de um prazer, de um direito que elas têm, né? Então as crianças negras, quando vivenciam isso de uma forma muito sistemática, tendem a se afastar do espaço escolar. Certo. Eu sei, professor, que você está desenvolvendo um estudo sobre discursos e representações sobre a África e os negros nos livros de Moçambique e Brasil, não é isso? Sim, livros didáticos, livros e manuais didáticos. Certo. E a que conclusões vocês têm chegado até o momento? A pesquisa está em andamento ainda, né? Mas é muito interessante a gente poder fazer uma comparação entre a forma como se lida com o livro didático no Brasil e em Moçambique, quando está em evidência, por exemplo, a questão da história dos negros, a história da África, a cultura afro-brasileira, porque essa correlação, né, essa forma da gente associar experiências diferentes, ajuda-nos a construir a nossa própria experiência de enfrentamento de situações de racismo no Brasil. Então a gente tem aprendido muito com a experiência de Moçambique e eles também com a nossa, no sentido de construir uma outra identidade que valorize mais a diversidade e o papel do negro na história. E como como a escola pode fazer, o que a escola pode fazer, aliás, para ajudar a combater esse preconceito no espaço dentro da sala de aula? Olha, a gente, desde 2003, nós temos uma legislação específica, que é a Lei 10.639, que institui o ensino da história da África e cultura afro-brasileira no ensino fundamental, tanto em escolas públicas como em escolas particulares, e tem sido, ao longo desses últimos 7 anos, uma experiência de implantação, de muita batalha para que essa questão, de fato, interfira no currículo das escolas, e a gente tem colhido alguns resultados importantes sobre essa implementação. Estamos concluindo agora uma pesquisa também em nível nacional, que foi coordenada pela professora Nilma Gomes, da UFMG, e aponta uma série de indicadores para se trabalhar com a história da África e cultura brasileira de vários lugares do Brasil, em várias regiões, e que têm sido importantes para contribuir por uma construção de uma outra visão sobre o negro no Brasil. Essa pesquisa vai ser divulgada ainda este ano? Vai ser no segundo semestre desse ano. Professor, vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita pela equipe do Extra Classe sobre esse assunto. Vamos lá? Diferenças de tamanho, cor, sotaques e culturas fazem parte do cotidiano das salas de aula do Brasil. No entanto, a discriminação ainda está presente no ambiente escolar. Com o objetivo de incentivar a diminuição dos preconceitos, esta escola de Belo Horizonte encontrou na arte um jeito divertido de ensinar sobre a diversidade. Bom, a escola trabalhando as artes plásticas, a música, o teatro e a dança, complementa, né, um trabalho pedagógico de excelente qualidade e que vem casar com uma das nossas preocupações, que é formar um cidadão ético, justo, né, humano no sentido pleno da palavra. E esse é um dos grandes diferenciais da escola, trazer de maneira acoplada ao pedagógico, junto com as questões sociais, trabalhar as diferenças, se colocar no lugar do outro, respeitar o meio ambiente, respeitar o próximo e entender as suas semelhanças e diferenças, né? E como isso pode ser trabalhado num todo. A gente está preocupado aqui em fazer um futuro melhor com cidadãos, né? Bem trabalhados eticamente, moralmente e, claro, pedagogicamente. Nas aulas de música, o professor repassa os valores de diversas culturas aos alunos, estimulando as crianças a respeitarem as diferenças. A música ela é capaz de unir as pessoas, né? Tem essa capacidade de compor um ser humano melhor, através da sensibilidade, através da solidariedade, né? Só da gente estar aqui e poder fazer um ritmo, poder cantar junto, isso a gente tem que, né? Já existe aqui uma quebra de preconceito muito grande, né? E aqui a gente tem que, além disso, a gente tem que respeitar
Cada um, Deus deu talento para a música para todo mundo. A gente não fala assim que aquele é talentoso. A gente não trabalha com essa conotação. A gente acha que todo mundo pode fazer música, né? Ou ele pode fazer música cantando, ou ele pode fazer música com ritmo, ou ele pode fazer música fazendo efeitos sonoros, ele pode fazer música com o corpo, né? Então, quando a gente traz toda essa diversidade, né, do fazer musical, isso rompe todos os preconceitos. Na dança e no teatro, o corpo está no centro das atenções. E as professoras ensinam como as limitações ou deficiências de cada um podem ser utilizadas para a criação de espetáculos com a participação de todos. Quanto mais diferente, mais rico pode ser um processo de criação. Quanto mais você entender que o outro não movimenta como você, mas movimenta de uma outra forma, isso enriquece um processo criativo numa aula de dança. A sala de teatro é uma sala que é diferente da sala de aula, né? Ela não tem as carteiras, eles ficam mais soltos. Então ali eu acho que é um espaço onde eles aprendem a conviver melhor com essas diferenças. As diferenças aparecem mais, né? E a gente não pode anular essas diferenças. Elas existem, elas têm que ser consideradas e é um espaço que é deles. Então se a gente anula, a gente está anulando o aluno, né? A gente precisa das diferenças. As aulas deram origem ao Encontro das Artes. Todos os anos, o colégio reúne os trabalhos dos alunos. A mostra cultural é a oportunidade de apresentar aos pais e amigos a grande diversidade cultural brasileira nas atividades desenvolvidas durante o ano. A gente percebe que as crianças ficam muito mais interessadas no conteúdo da escola quando essa escola proporciona esses conceitos que vão desde a reciclagem, da ecologia, da preservação da natureza, da preocupação com a adolescência e no estímulo também das artes como um todo. Eu acredito que a escola tem essa preocupação de trazer para a criança esse universo, que é um universo maravilhoso, um universo de artes, de cultura, de música, de dança, de teatro, e que no futuro pode ser até um caminho para uma profissão.